Oi crianças, tudo bem? Hoje a gente vai aprender sobre o reencontro de José com seus irmãos. Foi um momento muito emocionante e que mostrou muito perdão. Então, fiquem ligados para a gente continuar essa série sobre José. E essa história se encontra lá em Gênesis, no capítulo 44 e 45. Bem, crianças, o último episódio terminou com os irmãos de José tendo um grande banquete lá no palácio do Egito. E aí, o que será que aconteceu? Depois dessa grande refeição, a Bíblia conta que os irmãos precisavam voltar para Canaã. E aí, José, ele queria deter os irmãos dele, não queria fazer com que eles voltassem para Canaã, porque ele sabia que precisava se revelar e contar quem ele era. E sabe o que ele fez, crianças? Não foi uma coisa muito certa. Ele pediu para que o servo dele, o mordomo, colocasse em cada saco dos irmãos, nos 11 irmãos, ele pediu para que em cada um desses sacos, que eram os sacos de viagem, eles colocassem alimentos, mantimentos para a viagem, mas também colocassem dinheiro e a taça de José que ele usava para suas bebidas, colocar na sacola do mais novo, na sacola de Benjamim. E aí, assim o mordomo fez. Quando os irmãos acordaram, depois de terem jantado, passado a noite, eles seguiram viagem e começaram a voltar para Canaã. Só que José falou para o mordomo ir até eles, o servo dele, ir até os irmãos e perguntar por que eles tinham pagado o bem que José tinha feito a eles com o mal. Só que se lembrem, quem tinha mandado colocar as coisas nas sacolas deles foi José. E assim o mordomo fez. Quando o mordomo chegou até os irmãos, ele começou a perguntar: por que vocês estão pagando mal com bem, levando as riquezas com vocês? Aí os irmãos começaram a falar: nós jamais seríamos capazes de fazer isso, porque vocês nos acusam de roubo. Se assim for, se a gente realmente tiver roubado, vocês podem verificar tudo. E se encontrarem alguma coisa, nós seremos escravos. Eles disseram isso. E aí, o mordomo começou a revistar todas as sacolas dos irmãos. E realmente, ele acabou encontrando a taça de José na sacola de Benjamim. Então, o mordomo levou todos os irmãos de volta para o Egito para José falar qual seria a sentença, o que é que eles fariam para que eles pudessem ser perdoados. Quando chegou lá em José, Judá começou a fazer um grande discurso. A Bíblia vai falar sobre esse discurso a partir de Gênesis 44, no versículo 14. Então, nesse discurso, Judá começa a pedir, até implorar para José, para que, por favor, não deixe Benjamim lá preso. Porque para Jacó, o pai deles, isso seria motivo de muita tristeza, porque ele já havia perdido um filho e perder Benjamim, que agora era o seu filho favorito, ia fazer ele morrer de tristeza. E aí, crianças, a Bíblia conta que José começa a chorar muito, chorar e pede para que todos os servos dele que estavam naquele local saiam, para que ele fique a sós com os irmãos dele. E nesse choro que ele estava, ele começa a dizer aos irmãos quem ele era. Ele fala: eu sou José, vocês me reconhecem? E ele começa a dizer tudo o que tinha acontecido com ele até então. E ele diz para os irmãos não ficarem tristes, nem se entristecerem, porque tudo o que tinha acontecido com José era para que a família não pudesse morrer de fome. Lembram que Canaã estava passando por um momento de fome e eles estavam indo até o Egito comprar comida? Então, José enxergou nessa situação toda o grande propósito de Deus. E a Bíblia conta que eles se abraçaram, José abraça Benjamim, José abraça seus irmãos e eles ficam felizes e perdoam uns aos outros. Depois disso, a Bíblia conta que José pede para que seus irmãos voltem e contem para o seu pai, Jacó, que José ainda estava vivo. Ele queria se reencontrar com seu pai. E assim os irmãos fizeram.
Quando o faraó escutou que os irmãos de José estavam no palácio, ele ficou muito feliz e começou a dizer que a família de José seria muito bem-vinda naquele local. E ele manda presentes para que a viagem dos irmãos seja uma viagem boa e manda presentes para Jacó. E assim os irmãos fazem. Eles voltam para trazer Jacó para encontrar José novamente. Quando os irmãos chegam até a presença de Jacó, eles falam: pai, José está vivo. E aí Jacó, depois de demorar um tempinho para acreditar, quando ele vê tudo o que tinha acontecido, tudo que os irmãos tinham trazido para ele acredita e vai até o encontro de José. Para vocês saberem como foi esse encontro, vocês vão precisar assistir o próximo episódio. Então, crianças, hoje a gente pode aprender duas grandes lições. A primeira é sobre a importância de perdoar e ser perdoado. Assim como José perdoou seus irmãos de tudo o que tinha feito e enxergou o propósito de Deus nessa situação, nós precisamos perdoar também a quem nos faz mal. E também precisamos ser perdoados. E esse perdão sobre as coisas que a gente faz de ruim, sobre os nossos pecados, ele só pode vir de Deus. E lembrem, toda vez que vocês magoarem alguém, vocês precisam pedir perdão também. Assim como os irmãos de José foram perdoados, vocês também podem ser. E a segunda lição é que a gente precisa entender que mesmo nos momentos mais difíceis, nada foge do controle de Deus. José fez isso. Será que vocês podem fazer também? Então, crianças, o versículo de hoje se encontra lá em Gênesis, no capítulo 45, versículo 8, a parte A, que diz assim: assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Na atividade de hoje, a gente vai fazer uma família de papel. Para essa atividade, vocês vão precisar de uma folha, e aí vocês vão dobrar essa folha como se fosse uma sanfona. E aí, se sobrar um pedacinho de papel assim, vocês cortam, porque é importante que fique bem do mesmo tamanho. Nesse pedaço que ficou, vocês vão desenhar uma pessoa, certo? Assim, ó. E aí, vocês vão dobrar a folha agora ao meio e vão recortar essa pessoa. É importante cortar todos os pedacinhos que vocês colocaram a linha preta, certo? E aí vai ficar assim. Quando vocês abrirem o papel, ele vai ficar assim, ó, cheio de bonequinhos. E aí vocês contam se tem os 12, porque a gente vai fazer os 12 filhos de Jacó. E aí, crianças, possa ser que alguns fiquem sem as mãos dadas. E aí vocês colam a mãozinha deles, certo? Depois disso, lembrem de colocar o nome de todos os filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Asser, José e Benjamim. E aí, vocês vão poder decorar todos os filhos de Jacó. Crianças, um prazer enorme contar mais uma historinha para vocês. Se liguem no final da história de José, tá bom? Tchau, beijo!